Meus amados irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, alegremente eu recebo a todos os irmãos hoje para a nossa aula de número 7, aula a respeito do livro dos Atos dos Apóstolos. Desta feita estou recebendo os amados irmãos aqui em nosso escritório, na sede da ETAD. É desta sala que, pela infinita misericórdia do nosso Deus e também pela generosa confiança que o presidente da ETAD, o nosso pastor Terrence Bernard Johnson, tem depositado em nós, que nós temos podido atender às demandas da coordenação acadêmica da nossa amada ETAD. A partir dessa lição, conforme eu disse aos amados irmãos ao final da aula anterior, o mapa muda. Nós deixaremos a terra da Palestina, o palco principal do Antigo Testamento e também dos Evangelhos, e agora vamos acompanhar o quanto e como a palavra da salvação penetrou no mundo mediterrâneo durante as primeiras décadas após o batismo com o Espírito Santo. Lembre-se que Atos 2 é o cumprimento da promessa feita pelo Senhor Deus através do profeta Joel. Vamos então prosseguir nossa viagem no livro dos Atos dos Apóstolos. Vamos de Jerusalém a Antioquia, de Antioquia para Roma. A partir desta lição, conforme eu disse ao final da aula 6, o mapa muda. Deixaremos a terra da Palestina, que foi o palco principal do Antigo Testamento e também dos Evangelhos de nosso Senhor Jesus, e vamos acompanhar o quanto e como a palavra da salvação penetrou no mundo mediterrâneo durante as primeiras décadas após o batismo com o Espírito Santo, que foi a profecia de Deus dada a Joel e cumprida em Atos 2. Vamos então prosseguir a nossa viagem pelo livro de Atos. De Jerusalém a Antioquia e de Antioquia chegaremos até mesmo a Roma. Muitos estudiosos chamam essa parte do livro dos Atos dos Apóstolos, que vai do capítulo 13 até o final do livro, de Atos de Paulo. É uma forma bastante didática de nomear essa seção do livro. A forma como Lucas narra a vida de Paulo tem elementos inclusive diferentes da maneira como ele conta a história da igreja em Jerusalém e em Antioquia, como, por exemplo, a riqueza de detalhes. A explicação é fácil. Lucas foi discípulo de Paulo, foi seguidor de Paulo. Ele o acompanhou em muitas das passagens contadas aqui, além de ter escutado do próprio Paulo muitos destes relatos, o que faz de Lucas, neste caso, uma fonte primária da sua pesquisa inspirada pelo Espírito Santo. Comecemos então pelo comissionamento de Barnabé e Paulo, Atos 13, de 1 a 3. Eu vou ler os versículos. E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu e Manaém, que foi criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra que eu os tenho chamado. E então, jejuando e orando e pondo sobre eles as mãos, os despediram. Dos 5 líderes da igreja de Antioquia, 3 são apenas nomes para nós. Não há muitas informações extra-bíblicas sobre eles que permitam traçar um perfil detalhado, como acontece, por exemplo, com Barnabé e com Paulo, sobre quem nós temos tantas informações. Mas os 5 são mencionados como os líderes da igreja, e não há citação de qualquer outro oficial junto com eles. Barnabé e Paulo estão sendo separados formalmente pela imposição de mãos para serem os representantes daquela igreja. Assim, começa a primeira viagem missionária no ano 46 depois de Cristo. Eu vou dar aos amados irmãos um resumo desta viagem e depois disso nós vamos nos inteirar de alguns detalhes desta narrativa contada por Lucas. Paulo e Barnabé, ou Barnabé e Saulo, foram comissionados pela igreja em Antioquia a se atirarem numa excursão evangelística. Essa viagem os fez atravessar a ilha de Chipre, onde Barnabé nascera, tendo passado pelo sul da Galácia. Leia Atos 13 e 14. Na companhia de Paulo e Barnabé também ia João Marcos, que foi o autor do Evangelho de Marcos. Ele era primo de Barnabé.
E quando chegaram em Perge, capital da Panfilha, por razões que não estão muito explícitas, mas não são difíceis de compreender, Marcos preferiu voltar a Jerusalém, interrompeu a viagem, ele voltou para sua terra natal. Talvez Marcos não estivesse disposto a dar prosseguimento a uma viagem com tantos desafios espirituais, mas Saulo tomou isso aí como uma deserção, e mais tarde ele não permitiu que João Marcos o acompanhasse numa outra viagem missionária, Atos 15:38. Isso tornou-se o motivo de um acirrado debate, um desentendimento entre Saulo e Barnabé, porque também eles eram humanos, estavam sujeitos ao erro, temos que considerar isso. De Perge, os missionários foram a Pisídia, um distrito em uma ilha, onde realmente teve começo a evangelização da Ásia Menor. Em Antioquia da Pisídia, num sábado, os dois missionários expuseram importante mensagem messiânica e foram muito bem acolhidos. No sábado seguinte, entretanto, já fora criada uma amarga oposição por parte de alguns judeus radicais e os missionários cristãos foram obrigados a abandonar a cidade. Dali, eles partiram para Icônio, que era um posto comercial da Licaônia. Seguindo o seu roteiro, pregaram e, obviamente, tiveram êxito naquele lugar porque ficaram um tempo considerável por ali. Mas eis que os radicais novamente provocaram um levante e isso forçou Paulo e Barnabé a fugirem dali. Finalmente, então, eles foram para Listra e Derbe, que não eram cidades consideradas de grande importância. Essas cidades ficavam localizadas na parte oriental da Licaônia. As superstições locais levaram as multidões a identificarem os dois missionários como se eles fossem Zeus, Barnabé, e Hermes, Paulo. Houve inclusive um culto improvisado na hora pelos sacerdotes locais em honra aos tais dois deuses, mas esse culto foi impedido pelos dois missionários, porque eles sabiam que aquilo não era correto e iria impedir a pregação da salvação em Cristo Jesus. Partindo dali, os dois enviados, partindo de Listra, foram pregar em Derbe e começaram a voltar desse ponto a fim de confirmarem os novos convertidos e passando sucessivamente por Listra, Icônio e Antioquia da Pisídia. Oficiais foram eleitos para as congregações formadas na ida da viagem. Então eles partiram para Perge e finalmente para Atália, que é um porto marítimo muito importante da Panfilha. Chegando lá, embarcaram em um navio a fim de irem para Antioquia da Síria, de onde tinham partido 2 anos antes. Essa primeira viagem os levara às áreas de Chipre, Panfilha, Pisídia e Licaônia, e nesses lugares novas igrejas cristãs foram estabelecidas. A missão em Chipre, Atos 13, de 4 a 12. Nós estamos aqui no ano 45 da era cristã, iniciando a primeira viagem missionária de Paulo, acompanhado de Barnabé. Agora nós vamos até Chipre e de lá até Perge, onde João Marcos abandona a equipe. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, desceram a Seleucia e dali navegaram para Chipre. E chegados a Salamina, anunciavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E também tinham, como João Marcos, seu cooperador. E havendo atravessado a ilha de Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem prudente. Este, chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus, mas resistia-lhes Elimas, o encantador, porque assim se interpreta o seu nome, procurando apartar da fé o procônsul. Todavia, Saulo, que também se chama Paulo, cheio do Espírito Santo e fixando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a malícia, inimigo de toda a justiça, não cessarás de perturbar os retos caminhos do Senhor? Eis aí, pois, agora contra ti a mão do Senhor, e ficarás cego sem ver o sol por algum tempo. E no mesmo instante a escuridão e as trevas caíram sobre ele, e, andando à roda, buscava quem o pudesse guiar pela sua mão. Então o procônsul, vendo o que tinha acontecido, creu maravilhado na doutrina do Senhor. Atos capítulo 13, de 4 a 12.
Nesse ponto começa o que é geralmente chamado de a primeira viagem missionária do apóstolo Paulo. Dois fatos devem ser observados por nós aqui. Primeiro, o percurso não era uma iniciativa pessoal realizada por Barnabé e por Saulo. A igreja dava suporte ao seu trabalho porque a igreja os havia comissionado solenemente pela orientação do Espírito Santo, enviando-os como missionários. Segundo, Barnabé era, segundo a narrativa nos permite entender, o líder daquela empreitada. Do início, o seu nome permanece em primeiro lugar, embora Lucas venha rapidamente a mostrar uma tendência que destaca Paulo. Em Listra, Barnabé é tomado como se fosse Zeus e Paulo como se fosse Hermes, porque ele era o principal orador. Sem dúvida alguma, isso foi em grande parte o motivo pelo qual Paulo se tornou o principal alvo de oposição. Atos 14, 19. Não está claro que Lucas pretendesse dividir formalmente as viagens em 3 viagens missionárias, conforme nós estamos habituados a estudar nas nossas meditações. Mas esse é um arranjo didático excepcional, porque Lucas organiza 3 viagens nas suas narrações. Além disso, é preciso considerar que a sua viagem, a viagem de Saulo como prisioneiro a Roma, também é uma viagem de missões. Embora preso, ele não deixou de pregar. Outra forma interessante de pensar no trabalho missionário do apóstolo Paulo é dividi-lo em 2 períodos principais. O primeiro, antes do concílio em Jerusalém, no capítulo 15, enquanto a sua sede ainda era Tarso e Antioquia e o seu colega era Barnabé, e isso incluía o trabalho realizado na Síria e na Cilícia, conforme diz Gálatas 1:21, e em segundo, a partir da segunda viagem missionária. O segundo período é após o concílio de Jerusalém, quando Paulo se separou de Antioquia como sede e fez uso de várias bases na Ásia Menor e na Europa, das quais ele cobriu toda a Ásia Menor, a Macedônia e a Acácia. E aí ele já não era acompanhado por Barnabé, mas por Silas e por Timóteo, que eram seus colaboradores. O primeiro objetivo dos missionários Barnabé e Saulo foi Chipre, e isso possivelmente está ligado ao fato de que Chipre era a terra natal de Barnabé. É verdade que lá no versículo 5 que nós lemos, eles proclamavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. Contudo, observemos o seguinte: a sinagoga sempre era o ponto de partida regular da estratégia missionária, porque eles iam falar aos judeus e aos gentios. E é muito difícil acreditar que em Chipre os apóstolos se negaram a falar aos gentios, especialmente porque em Atos capítulo 11, verso 20, está dito que alguns cipriotas já tinham se mostrado ansiosos para evangelizar os pagãos que foram a Antioquia, e eles estavam ali exatamente para isso. Então, embora a evangelização tenha começado na sinagoga, veremos que sempre começa nas sinagogas. E isso não significa que os gentios não estivessem sendo considerados, ao contrário, mas é porque era a forma pela qual eles deveriam iniciar a sua pregação. No encontro com Bar Jesus, nós temos uma história que lembra bastante o ocorrido no confronto de Pedro com Simão, o mago. Só que a ofensa de Bar Jesus é diferente daquela que Simão promoveu, porque Bar Jesus aparece como um rival judeu que tenta impedir que Sérgio Paulo seja influenciado, tocado pela pregação do evangelho. Não há nada de extraordinário, aliás, em que um romano tivesse um funcionário judeu. Especialmente nesse contexto, os historiadores estimam que o procônsul tinha contratado Bar Jesus como uma espécie de assessor pessoal seu, sim, incluindo conhecimentos espirituais religiosos que Bar Jesus pudesse fornecer, porque Elimas, conforme Joséfo também foi, era um escravo com pretensões intelectuais daquele que era o seu senhor. De fato, podemos observar que a liberdade que Bar Jesus tinha no seu trabalho, prestado a Sérgio Paulo, prova que os romanos eram muito supersticiosos, e foi muito interessante poder ver como o apóstolo Paulo derrubou toda essa superstição tola, chamando Bar Jesus, que significa filho da salvação, pelo nome que aquele homem realmente deveria ter, filho do diabo. Nas pesquisas bíblicas para lecionar, eu já me deparei com todo tipo de ilustração e entendimento a respeito dos textos bíblicos, mas nada me tira tanto do sério, me provoca tanta raiva
quanto determinado grupo de pesquisadores pretensamente bíblicos que caminham à vereda da demitologização das Escrituras, isto é, desmistificação das Escrituras. Esses desviados travestidos de teólogos dizem que Lucas exagerou nas cores quando disse que Paulo impetrou cegueira sobre Bar Jesus. De acordo com esses desviados, o que aconteceu é que Paulo denunciou que Bar Jesus vivia em trevas e Lucas se aproveitou disso para narrar uma história diferente, bem mais intensa. Mas eu vou contar para os irmãos quem são os cegos espirituais de tudo isso. São aqueles que insistem em desmentir a Bíblia, dizendo que a Bíblia é passível de erros, porque eles não têm fé e não têm intimidade com Deus, a ponto de não crerem na totalidade das Escrituras e na literalidade da Bíblia. Bem, quanto ao próprio Sérgio Paulo, é pouco o que se sabe sobre ele, mas o personagem é historicamente confirmado. Uma inscrição encontrada na antiga cidade de Soli, em Chipre, fala sobre ele. Caio Plínio II, ou Plínio o Velho, que foi um historiador e gramático romano do primeiro século, também cita Sérgio Paulo, descrevendo-o como um homem interessado em história natural, o que justifica o seu interesse no judaísmo e também no cristianismo, mensagem que ele conheceu ali. Ao final dos encontros dos missionários com esse gestor romano, o resultado foi que ele creu, profundamente impressionado com o que ouviu. Nessa passagem surge uma questão interessante. O nome dos apóstolos, ou o nome do apóstolo dos gentios é registrado como Saulo e como Paulo. Por quê? Orígenes, apoiado mais tarde por Jerônimo, disse que Saulo adotou o nome do seu famoso convertido Sérgio Paulo, como faria um conquistador quando se apropria do nome da nação que ele venceu. Só que esse argumento não tem fundamento qualquer, nem faz sentido, principalmente se observarmos o gênio muito forte do apóstolo Paulo, que era impositivo. Outros estudiosos apontam que a mudança é porque Lucas estaria usando uma outra fonte de pesquisa na qual Saulo é citado como Paulo. Eu também não acredito nisso, dado exatamente a qualidade historiográfica de Lucas. Ao chamar Saulo de Paulo apenas porque um documento apresenta essa diferença, isto não é sinônimo de qualidade histórica em Atos, mas de insegurança de Lucas no manuseio das fontes. Então também não pode ser isso. Bem, o nome Saulo é um nome hebreu, o seu significado é o desejado, é aquele que foi obtido por resposta de oração. O nome de Paulo, por seu turno, significa pequeno, e o motivo para a mudança de Saulo para Paulo não está explícito, mas nós temos que considerar o seguinte: primeiro, Saulo era um nome hebreu, e a sua condição missiológica agora não tornava pertinente a utilização do nome Saulo. Então nós temos algo que vai além do semântico, trocar o nome de grande para pequeno. Nós temos uma urgência missionária. Nós temos aqui que Saulo começou a usar o seu nome Paulo porque este nome era romano e poderia identificá-lo assim. Ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Quem ama ler vai concordar. Melhor que ganhar um livro é ganhar uma editora inteira. Se você ama ler, este presente é para você. O selo editorial da ETAD nasceu e ele tem o nosso DNA. Arminiano, pré-tribulacionista, pentecostal de verdade e, acima de tudo, bíblico. Edições Bernardo Johnson. Para quem ama ler, ler muito, ler tudo, ler o tempo todo. Não era simplesmente, eu repito, algo semântico, de desejado a pequeno, mas tem a ver com estratégia missionária entre os gentios. E mais que entre os gentios, entre os romanos, porque Paulo era romano e somente este nome é que poderia identificá-lo como tal. Falemos agora sobre a geografia e a política. Seleucia era o porto de Antioquia. Salamina era o porto oriental de Chipre e a sua maior cidade. Pafos, sendo a capital oficial, perto da qual havia um famoso templo de Afrodite, depois de ter sido uma província imperial, originalmente constituída com a Cilícia, tornou-se no ano 22 a.C. em uma província senatorial. Lucas, portanto, é exato e preciso
conforme sempre é, ao chamar o seu governador não de procurador, mas de procônsul. Agora vamos falar sobre a missão à Galácia, Atos 13 até 14, 28. Obteremos uma compreensão mais clara desta seção se nós nos lembrarmos desde o início que as igrejas fundadas nesta viagem são as igrejas da Galácia, em Gálatas 1 e 2, para as quais a carta aos Gálatas foi escrita. Essa visão geralmente é conhecida como a teoria do sul da Galácia, e ela é bastante aceitada, embora não de forma universal. Como o nome Galácia era usado de duas maneiras diferentes no tempo do Novo Testamento, há um debate sobre a quais Gálatas Paulo escreveu sua carta. São duas possibilidades: a província romana da Galácia e a Galácia propriamente dita. A província romana da Galácia trata-se de uma grande província na Ásia Menor Central que se estendia do Ponto, no Mar Negro, em direção ao sul para a Panfilha, no Mar Mediterrâneo. Augusto César proclamou este território uma província romana no ano 25 a.C. A Galácia propriamente dita, perto do Mar Negro, era por vezes chamada de Galácia étnica. Os habitantes dela descendiam dos gauleses que migraram para aquela região da Europa Central no século III a.C. Segundo a outra teoria, a teoria da Galácia do Norte, Paulo evangelizou esta região durante a segunda ou a terceira viagem missionária, quando ele escreveu uma carta aos Efésios, inclusive. Os defensores dessa teoria procuram mostrar que estes Gálatas étnicos e os Gálatas a quem Paulo escreve têm as mesmas características. A maioria dos estudiosos acreditava na conjectura da Galácia do Norte até o século XVI. Entretanto, ela apresenta um problema. Em sua epístola aos Gálatas, Paulo se dirige às igrejas que ele fundou. O livro de Atos, por outro lado, não oferece nenhum registro de igrejas naquela região. Para aqueles que insistem que as igrejas eram no norte, esse silêncio é difícil de explicar. No final do século XIX, os argumentos se deslocaram em favor da teoria da Galácia do Sul. A geografia histórica aumenta o favor a este ponto de vista. Nenhuma das estradas principais na Ásia Menor passava pelo norte da Galácia. Acoplado a isso está o padrão do ministério do apóstolo Paulo, que viajava pelas estradas principais construídas pelos romanos e pregava nos centros do Império Romano. A menção que Paulo faz a Barnabé em Gálatas 2, 1 e 13 favorece, portanto, a teoria da Galácia do Sul. Sabemos que eles trabalharam juntos, implantando igrejas nas cidades da Galácia do Sul. A aceitação da teoria da Galácia do Sul simplifica muito a leitura do livro de Atos. O livro, obviamente, se propõe a um dos estágios principais do trabalho missionário de Paulo. Ele fala da fundação de igrejas na Macedônia, na Acaia e Ásia. Das epístolas, nós aprendemos que havia também uma importante comunidade cristã na Galácia. Paulo havia visitado pelo menos 2 vezes aquele lugar. A missão na Panfilha do Sul e no sul da Galácia. Chipre não era um território intocado para esses missionários cristãos. Há outras referências encontradas no livro dos Atos sobre as atividades dos judeus cristãos na ilha. Entretanto, o lugar para onde Paulo e Barnabé se dirigem agora é um território completamente novo. Ao saírem de Chipre, eles vão para a parte continental da Ásia Menor. Essa vasta porção de terra na Anatólia terá grande destaque na futura atividade missionária de Paulo e acabará se tornando a sua porta de entrada para a Europa. No momento, entretanto, ele e Barnabé se concentraram nas cidades do Centro-Sul, localizadas no território da Frígia, Panfilha, Pisídia e Licaônia. Paulo e Barnabé, e também João Marcos, navegam até a província da Panfilha. Lá é onde João Marcos os deixa para voltarem a Jerusalém. O destino é Perge. Embora se situe a algumas milhas do litoral, a navegabilidade do rio Castro
pode ter permitido que eles seguissem de barco ainda até o porto da cidade, em vez de ancorar no porto costeiro de Perge, que era uma cidade de tamanho razoável, e ali havia um estádio e um teatro, capazes cada um deles de receber cerca de 12.000 pessoas. Os dois missionários não permaneceram muito tempo em Perge, mas eles pregaram o evangelho ali, rapidamente, na viagem de volta principalmente. Em vez disso, eles pegaram a estrada para o norte, em direção ao interior, entrando na província romana da Galácia e, por fim, chegando a uma outra Antioquia, a Antioquia da Pisídia. Havia muitas cidades e povoados com esse nome, dedicados aos membros da família de Antíoco, que foi um dos generais sucessores de Alexandre o Grande. Essa Antioquia era uma colônia romana habitada por veteranos do exército, localizada na parte alta da planície da Anatólia. Mais precisamente, ela se situava na Frígia, próxima à fronteira com a Pisídia. Logo, sua denominação mais correta é a forma grega Antioquia pros Pisídia, ou Antioquia perto da Pisídia. A cidade era um pedacinho de Roma, no meio de um território não romano. Uma inscrição encontrada lá faz referência a um certo Lúcio Sérgio Paulo, o jovem, e oferece a ligação da história com aquilo que está contado por Lucas no livro dos Atos. Pregando em outra Antioquia. Os dois visitantes judeus vão à sinagoga de Antioquia da Pisídia no sábado. Lá, Paulo faz um sermão que dá início a uma das reviravoltas na narrativa do livro dos Atos dos Apóstolos. Paulo repassa a história da salvação desde o grande ato da saída do Egito, passando pelos juízes e até a instituição da monarquia com Saul e depois com Davi. Num exemplo do querigma do Evangelho, ele então se concentra no descendente de Davi, que é Jesus, destacando a sua rejeição em Jerusalém, sua morte e ressurreição. Há semelhanças impressionantes com o sermão do dia de Pentecoste proferido por Pedro e com a exegese do Salmo 16. Assista depois a aula 2 novamente, bem como o discurso de Estevão. A resposta dos judeus foi favorável de início. Muitos deles, incluindo convertidos ao judaísmo, escutaram com muito prazer aquela mensagem. Contudo, as coisas seriam bem diferentes no sábado seguinte, quando outros judeus contradizem de maneira veemente a pregação de Paulo. Muitos pais não perceberam, mas a esquerda tentou destruir a educação conservadora. E muitos deles só notarão os perigos do globalismo e do esquerdismo quando for tarde demais. Aparentemente, o Brasil venceu o risco de se tornar uma ditadura comunista, mas o desafio de educar nossos filhos fora do alcance de mentes diabólicas nunca foi tão urgente. Os vários esquerdistas que governaram o Brasil nos fizeram sentir incapazes, isolados e sem condições de reagir, ainda que nós, os conservadores, fôssemos e somos a maioria do povo brasileiro. Por isso, a sua família precisa ler o Guia Conservador da Família Brasileira, escrito para auxiliar os pais que desejam ver cumpridos nas vidas de seus filhos e da nação brasileira os propósitos de Deus. A inveja foi o instrumento do diabo para mover aqueles homens contra o apóstolo Paulo. Problemas em Icônio. A primeira parada de Paulo e Barnabé na próxima cidade visitada, Icônio, é novamente a sinagoga judaica, é o padrão. De fato, eles se saem bem entre os gregos como entre os judeus naquela cidade. Paulo continuaria a pregar a sua mensagem do evangelho a todos que quisessem escutá-lo, todos os que estivessem dispostos a ouvi-lo, incluindo líderes da comunidade judaica. Paulo não se negava a pregar a ninguém. Icônio, atual Cônia, ficava a aproximadamente 130 quilômetros a sudeste de Antioquia da Pisídia. As duas cidades eram ligadas por uma via Sebástia, que é uma estrada que foi concluída no 6º ano antes de Cristo para ligar as colônias romanas no sul da Anatólia. Neste ponto, vamos ao capítulo 14, quando vemos que os missionários apostólicos viram a sudeste para Icônio para chegar
naquela cidade. E eles teriam que atravessar uma passagem de uma alta montanha que hoje é conhecida como as Montanhas do Sultão e que separa a Antioquia da estrada principal de Éfeso, da qual uma estrada secundária saía para o sul de Icônio. Essa cidade, que corresponde à moderna Cônia, a aproximadamente 160 quilômetros de Antioquia, também ficava na Galácia romana e era a cidade principal de um grupo de outras cidades menores incluídas na região, conhecida oficialmente como Licaônia da Galácia. Aqui seguiram o mesmo plano de mais uma vez entrar numa sinagoga judaica e pregar. Evidentemente, os judeus mostraram a mesma hostilidade que já vinham mostrando em Antioquia, mas a referência que a Bíblia faz a sinais e maravilhas prova que, apesar da resistência, houve fé naquele lugar. Existe uma passagem bem interessante contada pela tradição, mas atenção, antes de relatá-la eu quero deixar claro, é uma história tradicional, não é revelação bíblica, não é relato bíblico. Certo texto que ficou conhecido como Atos do Apóstolo Paulo diz que uma jovem chamada Tecla ouviu Paulo pregar em Icônio e constrangeu Paulo porque ela queria ser batizada. Os dois acabaram diante dos magistrados da região e Paulo foi condenado a ser açoitado e expulso, e Tecla foi condenada a ser queimada. Na hora da fogueira que queimaria, uma chuva milagrosa teria salvado a moça e ela decidiu que ia seguir Paulo de volta para Antioquia. E o que ela faz? Vestida, disfarçada de homem, na esperança de poder acompanhar o apóstolo Paulo. Finalmente ela foi descoberta e foi exposta a animais selvagens. Quase morreu, mas conseguiu escapar, vindo a morrer muitos anos depois, bem velhinha mesmo. É claro que tudo isso é uma tradição, mas esse texto, esse tal Atos do apóstolo Paulo, além de histórias como essa, traz uma descrição bastante interessante da condição física do apóstolo Paulo. Observe essa leitura. Era um homem de baixa estatura, com as sobrancelhas arregaladas e um nariz bastante grande. Era de cabeça careca, pernas largas, estrutura forte, presença graciosa, porque às vezes ele parecia um homem, mas às vezes tinha rosto de anjo. Mas, irmãos, como eu disse, tudo isso é tradição, não é Bíblia, é apenas uma curiosidade. A Bíblia não precisa disso para ser melhor, porque ela é perfeita, e nem para ser entendida, porque ela já é a revelação especial de Deus ao homem. É uma curiosidade, como eu disse. Chegamos em Listra, Atos 14, de 8 a 18. O local de Listra, que é a moderna Zolderá, foi descoberto apenas em 1885, quando também foi encontrada uma inscrição que provava que Augusto havia feito daquele lugar uma colônia romana. É quase 30 quilômetros distante de Icônio. Derbe ainda não foi identificada de maneira satisfatória, mas parece estar a alguns poucos quilômetros distante de Listra. O discurso de Paulo em Listra, nos versículos 15 a 17, foi dirigido aos pagãos, não é diferente do discurso que ele fez em Atenas, aliás, onde as mesmas linhas de pensamento estão desenvolvidas de forma mais completa na narrativa que Lucas fez. Até agora, os discursos de Paulo foram dirigidos a judeus ou pelo menos a simpatizantes das sinagogas. Ele agora é confrontado por ouvintes puramente pagãos. De volta a Antioquia, capítulo 14, de 18 a 28. É um pouco difícil entender porque os apóstolos, nesse ponto, deliberadamente retornam para as cidades das quais foram expulsos. Se bem que não é tão difícil, não. Trata-se de uma viagem missionária e fica claro para nós que esses missionários voltaram para confirmar a fé dos cristãos convertidos naquelas regiões. Vamos falar agora sobre a controvérsia relativa à liberdade dos gentios, que está em Atos 15. O grande fluxo de gentios na igreja que estava se formando criava muitos problemas entre os judeus e os não-judeus, e especialmente no tocante às experiências da lei mosaica, e particularmente no que dizia respeito à lei cerimonial e à questão da circuncisão. A fim de dar solução a esses problemas e com o intuito de fornecer uma resposta universal e de autoridade final a essas demandas,
Paulo e Barnabé foram a Jerusalém a fim de conferenciarem com os apóstolos, é Atos capítulo 15. Corria o ano 49 depois de Cristo. O concílio determinou que os gentios não eram obrigados a cumprir as exigências da lei mosaica e que eles não deveriam levar sobre si uma carga maior do que estas: abster-se dos alimentos oferecidos aos ídolos, abster-se de consumir sangue, abster-se da carne de animais sufocados e abster-se da imoralidade sexual. Agora, a segunda viagem missionária de Paulo, que começa em Atos 15, no versículo 40, e vai até 18, 22. Nós vamos iniciar agora um estudo que é da segunda viagem e é um conteúdo que se estende para dentro da próxima lição, a lição 8. Então, nós vamos apenas introduzi-lo agora para retornar a ele na próxima videoaula. Paulo, já dono de maior experiência em viagens missionárias, ansiava por partir novamente. Só que devido às suas divergências com Barnabé por causa de João Marcos, lembra-se disso, lá em Perge, dessa vez Paulo preferiu levar consigo Silas. Partindo de Antioquia, eles seguiram para as terras no sul da Galácia, Listra, e o grupo ali foi endossado com a adesão do jovem Timóteo. Ali chegando, o Espírito Santo desviou-os da direção ocidental e passaram a viajar na direção do norte, atravessando o norte da Galácia. Em Troade, uma visão indicou que a Macedônia, no continente europeu, era um dos alvos daquela viagem. Assim sendo, começou a evangelização na Grécia. Foram visitadas as cidades de Filipos, Tessalônica e Bereia. Na Acaia, no sul da Grécia, foram visitadas as cidades de Atenas e Corinto. Paulo demorou-se bastante em Corinto, ficou quase 2 anos ali. Em Troade, Lucas uniu-se a esse grupo missionário e é certo que a partir dali ele começou a escrever a sua importantíssima narrativa da igreja primitiva, o inspirado livro dos Atos dos Apóstolos, do qual se obtém todo o conhecimento que nós dispomos a respeito de Paulo, suas viagens, também do desenvolvimento da igreja primitiva e outras questões relativas ao período. Durante as suas viagens, Paulo se mantinha em contato com as congregações cristãs anteriormente organizadas por ele através das viagens, e ele o fazia pelas epístolas. Certo número dessas epístolas chegou até nós, compondo o Novo Testamento, e há outros volumes que circulam, mas que não são inspirados e que nós não podemos a eles conferir muita confiabilidade, porque foram textos que ao longo dos anos sofreram algum tipo de interpolação, principalmente das intenções católicas. Mas é sabido que, além das epístolas que estão na Palavra de Deus, Paulo escreveu muitas outras, não há por que duvidar disso. Só a igreja de Corinto, além das 2 que estão na Bíblia, Paulo escreveu outras 2. As epístolas, a primeira e segunda epístola aos Tessalonicenses, devem ter sido escritas nesse tempo do início da segunda viagem. De Corinto, Paulo partiu para Éfeso, onde ficou durante pouco tempo. Dali, em viagem apressada, passou por Jerusalém e chegou a Antioquia da Síria. Dessa maneira, se encerrou a sua segunda viagem missionária. Essa segunda viagem missionária, evidentemente, ocupou de 1,5 a 2 anos aproximadamente, e provavelmente terminou ali no ano 51 depois de Cristo. Depois disso, Paulo passou mais algum tempo, quanto exatamente não dá para saber, em Antioquia da Síria. Mas vamos falar agora sobre Paulo em Atenas, o que é elemento da segunda viagem missionária, Atos 17, de 16 a 34. Atenas é o único lugar onde a pregação de Paulo não provocou uma perseguição. E talvez significativamente também foi um lugar onde ele encontrou menor aceitação à mensagem, nem perseguido e nem aceitado de maneira ampla. Bom, o que vamos falar a respeito de Paulo em Atenas? Começando pela cidade. À época, a cidade não tinha muita importância política. Não era um centro comercial comparável a Corinto, por exemplo. Só que ainda era a sede de uma universidade muito famosa e também era o centro intelectual do mundo de então. Acima de tudo, era famosa pelo número dos cultos religiosos aos quais dava muita hospitalidade. Uma piedade pela qual Paulo se interessa, mas ele a descreve com um tom levemente irônico quando diz assim: percebo que sois muito religiosos.
Os cidadãos estavam sempre prontos para ouvir quem chegasse ali como sendo um novo filósofo, para que eles pudessem se engajar em um debate dialético, mas geralmente com um espírito puramente acadêmico, de curiosidade, sem desejo real de descobrir qual era a verdade naquela mensagem. Mas é assim que Paulo encontra meios para falar sobre Deus, o Deus desconhecido. Todos conhecemos bem essa história. Andando pelo lugar, Paulo diz: eu estou vendo que vocês são muito religiosos. E disse: entre vós eu vi inclusive um altar erigido ao Deus desconhecido. E é sobre esse Deus, Paulo diz, que vai falar. A história do Deus desconhecido é muito interessante. Pode ser classificado como um arquétipo missiológico. O que é um arquétipo? A teoria do arquétipo missiológico, que é algo que eu abraço com fé porque creio na soberania de Deus sobre todas as coisas, é a ideia de que Deus assegurou e preservou em qualquer cultura, em qualquer lugar do mundo, em qualquer tempo, um ponto de contato com o Evangelho. E isso não tem a ver com o fato de Deus usurpar do homem livre-arbítrio que o próprio Deus concedeu ao homem. Não. Trata-se da soberania divina e a garantia de que Deus, embora o homem dê livre-arbítrio, não se torna menos soberano por causa disso. É pau na cabeça dos calvinistas mesmo. O que você queria ser quando crescesse? Músico? Programador? Cozinheiro? Cientista? Um teólogo? Na verdade, você é teólogo e não sabe. Neste livro de autoria do pastor Gunnar Berg, você vai perder o medo da teologia, vai perder o medo de estudar a Bíblia sozinho e vai descobrir como é fácil conhecer verdadeiramente a Deus a partir de sua palavra. É hora de descobrir como se forma uma doutrina bíblica e aprender quais as necessidades devocionais de um teólogo. Afinal, você é teólogo, só não sabe ainda. Mas o que quer dizer essa ideia do arquétipo missiológico? Deus preservou um ponto de contato com o Evangelho em cada cultura. E isso tem a ver com o caráter supracultural, supranacional do Evangelho, que pode transformar e transforma qualquer homem em qualquer tempo e em qualquer cultura. Houve uma epidemia em Atenas por volta de 500 anos aproximadamente antes de Cristo. E aqueles homens que tinham 30.000 deuses em sua cidade ofereceram sacrifícios a todos estes deuses. Convidaram inclusive sacerdotes vindos da Babilônia e outras regiões para poderem sacrificar e cultuar aos seus próprios deuses no território de Atenas para tentar aplacar a ira dos deuses naquela peste. Havia entre eles um homem chamado Epimênides. Esse homem era conhecido por sua devoção a um único Deus. E depois de experimentar de tudo, eis que os atenienses chamam Epimênides para que ele pudesse falar. E ele diz o seguinte: realmente não vai passar enquanto o Deus verdadeiro não for adorado. E aí ele diz então o seguinte: nós vamos separar algumas ovelhas e vamos deixá-las de um dia para o outro sem que se alimentem. No dia seguinte, nós vamos soltar as ovelhas no pasto. E como estarão sem comida, é natural que elas venham a lançar-se à grama com muita fome. Porém, se eu estiver certo, algumas delas, ou uma delas pelo menos, não vai comer a grama, vai se sentar sobre a relva, apesar de toda a fome que estiver sentindo. Essa é aquela que o Deus desconhecido escolheu para ser sacrificado em sua honra. Ninguém acreditou porque apostar que ovelhas famintas, ao invés de comer, se deitassem sobre a grama, beirava uma ideia delirante. Mas foi o desafio de fé. Foi como jogar água no rego ao redor do altar e esperar que aquilo fosse consumido pelo fogo. E foi. Então, depois, no dia seguinte, as ovelhas foram soltas sobre a grama e, de fato, houve aquelas que se lançaram a comer com sofreguidão, porque estavam famintas, mas também houve aquelas que simplesmente deitaram-se sobre a relva. E onde elas se deitaram, foram oferecidas em sacrifícios ao único Deus que existe. Depois disso, os atenienses quiseram erguer um altar à memória deste Deus, em honra a este Deus. E o próprio Epimênides diz: nomeiem
como o Deus desconhecido. Era um altar sem imagem, era um altar sem um ídolo, porque Deus não é representado através das mãos dos homens. É uma história incrível e ela confirma aquilo que Paulo estava pregando em Atos dos Apóstolos. É coisa linda o que nós podemos ver sobre a inerrância e a infalibilidade das Sagradas Escrituras. Chegamos então ao final da aula 7, tendo passado pela primeira viagem missionária de Paulo, iniciado estudos sobre a segunda e na sequência vamos dar continuidade a toda esta majestosa viagem, toda essa majestosa jornada missionária do apóstolo Paulo. Até lá, que Deus em Cristo abençoe a sua vida.